Beleza, vamos começar então a nossa matéria. Nós vamos estudar então as projeções cartográficas, que são formas de representação da Terra, né? Nós sabemos que a Terra, ela não é uma esfera perfeita, mas ela se aproxima muito de uma esfera, ela é um geóide, né? Porque nós temos muitas irregularidades no planeta. Tem áreas que têm 5 mil metros de altura, tem áreas que têm 6 mil metros de profundidade, como é o caso das Fossas Marianas. A Terra é muito irregular, mas, de modo geral, o planeta Terra, ele é aproximado a uma esfera. As projeções cartográficas, pessoal, elas representam, na verdade, uma técnica de transformar uma forma geométrica que é uma esfera em um plano bidimensional. A esfera é tridimensional, o mapa ele é bidimensional. Então, todas as vezes que eu vou transformar uma representação tridimensional para uma bidimensional, vão ocorrer algumas situações de deformações, que é o que nós vamos ver aqui hoje. Então, nós temos a melhor forma de observar o planeta e comparar com a sua dimensão real é o globo terrestre. Né? Nós podemos, no globo terrestre, ter uma escala real, o tamanho dos continentes representados de forma escalar proporcional à realidade. Então, o globo é o que apresenta menos deformações, ele é muito mais próximo da realidade do que um mapa, por exemplo. Então, pessoal, mas o que acontece? O globo terrestre é pouco prático para a gente andar com o globo terrestre debaixo do braço, né? Para a gente ficar analisando o que acontece no planeta. Então, um globo terrestre não permite que a gente visualize todos os continentes de uma só vez, não permite que a gente compare de uma só vez o tamanho dos continentes, a distância entre dois países, dois pontos, a extensão dos oceanos. Então, o globo terrestre ele é pouco prático, apesar dele se aproximar da realidade. Então, por isso que nós construímos os mapas, né? Os mapas, eles vão nos permitir ter uma maior agilidade, uma melhor forma de observar o planeta Terra. Mas o mapa, né, para transformar as informações do globo tridimensional para o mapa bidimensional, nós precisamos de usar as projeções cartográficas, porque existem vários tipos de projeções cartográficas. Para cada tipo de projeção cartográfica, eu tenho melhores áreas para representar. Então, nós temos, dependendo da intenção do autor, eu tenho um mapa com uma projeção mais apropriada. Por exemplo, eu tenho projeções cartográficas que servem muito para representar as áreas equatoriais, porque quando eu represento naquele tipo de projeção, vai ter menos deformações, vai ter menos defeitos, vai se aproximar mais da realidade. Então, olha aqui para vocês verem. Aqui nós temos um tipo de projeção, essa projeção cartográfica, ela se chama cilíndrica, que é uma forma geométrica de um cilindro que envolve a Terra. É como se esse cilindro, pessoal, estivesse copiando todas as informações da Terra, tá? Então, ele vai lá, envolve a Terra, e depois ele abre. Quando nós abrimos esse cilindro, nós vamos ter a representação do globo terrestre dessa forma. Só que essa representação, ela não é fidedigna a tudo que está sendo representado. Alguém aí saberia me dizer o que tem de errado nesse mapa, com essa projeção? O que está deformado? O que não está correspondendo?
Eu, Professora, oi, eu acho que no sul e no norte do mapa, eles expandem um pouco o tamanho dos continentes, não? é Reforma um pouco a forma. Os polos são desproporcionais. isso. As áreas polares estão esquisitas nesse mapa. Então, esse mapa aqui, ó, ele vai ser bom para representar quais áreas? As que estão perto da linha do Equador. As áreas temperadas? As áreas temperadas já começam a ter alteração, porque olha aqui, os Estados Unidos é maior do que o Brasil. Então é o tropical? Isso. Esse tipo de projeção cilíndrica, ela vai ser muito boa para representar áreas de baixas latitudes. Por quê? O cilindro, pessoal, onde ele toca, observe que ele está tocando de forma direta próximo do Equador. Onde ele tocar, as deformações serão mínimas, afastando desse ponto tangencial, as deformações irão aumentar. Essas deformações, pessoal, elas podem ser de dois tipos, que é o que a gente vai ver agora. Né? Antes de falar dessas deformações, vamos aqui visualizar quais são os tipos de projeções que nós temos. Aqui eu coloquei 3, tá? Mas existem várias. Na geografia, quando eu estava fazendo o curso, a primeira matéria lá foi cartografia. A gente viu vários tipos de projeções, mas as que são mais utilizadas pelos cartógrafos são essas 3 aqui. É a projeção plana. O que significa? A forma geométrica que toca a Terra para fazer a cópia das informações é um plano. O cilindro é como a gente viu anteriormente, o que vai tocar no planeta para copiar as informações dele vai ser um cilindro. E nós temos a projeção cônica, que o que vai envolver a Terra ali vai ser o cônico. Quando ele envolve, vai copiar essas informações. Todas as projeções, todas possuem deformações. Tá? Professora, Oi. qual dessas projeções tem menos deformações? Você sabe? Na verdade, cada tipo de projeção vai ser apropriada para determinadas áreas. Tá? Como nós temos mais porções de terra em determinadas áreas, então, as áreas temperadas, por exemplo, vai ser a cônica, nós vamos ver isso mais para frente. As áreas de baixas latitudes vai ser o cilindro. E a plana, nós vamos ver que essa projeção ela é muito boa para áreas pontuais, por exemplo. Se você quer representar uma cidade, né? Uma cidade sem deformação nenhuma, você coloca o plano exatamente em cima da cidade. Vocês estão me vendo aqui? Deixa eu ver aqui. Ai, como é que eu faço para voltar aqui? Aqui, voltando aqui. Então, por exemplo, a projeção plana, ela é excelente. Todas as projeções, elas têm as suas qualidades. Né? Elas não são perfeitas, todas terão deformações, mas todas também terão o seu valor. Por exemplo, a projeção plana é um plano, né? Aqui na Terra. Imagina que esse ponto aqui no planeta seja Belo Horizonte. Eu vou pegar a projeção plana e vou encostar no plano. Quando eu copiar as informações aqui de Belo Horizonte para o mapa, ela vai estar perfeita, inclusive em termos de escala, de representação do tamanho das formas, elas serão perfeitas, muito semelhantes à realidade. Mas qual que é o problema da projeção plana, por exemplo? Ela só vai conseguir representar de forma fidedigna esse ponto que encostar.
Mas nós vamos ver isso mais para frente, ela é muito útil em outras coisas também. Mas nós não podemos falar assim, existe uma projeção melhor do que a outra, porque todas têm o seu valor, todas têm as suas, digamos assim, as suas falhas também, né? Vamos continuar aqui. Então, essas são as principais, né, projeções cartográficas, todas apresentam deformações. Agora nós vamos estudar quais são os principais tipos de mapas e as suas deformações, utilizando essas projeções aí. Olha aqui, as deformações que nós estamos falando aqui, né? Essas deformações, elas são classificadas em 3 tipos: conformes, equivalentes e equidistantes. Todo mapa apresenta uma deformação, e essa deformação pode ser do tipo conforme, equivalente e equidistante. A projeção que ela apresenta deformação conforme, o que significa isso, né? O tamanho da área, ela vai alterar, mas o desenho dos limites ali do país, dos estados que estão representados, são semelhantes à realidade. Então, olha aqui o mapa dos Estados Unidos numa projeção conforme. Aqui, ó, se você pegar o mapa dos Estados Unidos em escala real, sem deformação, você vai perceber que o desenho dos estados Unidos é bem semelhante a essa projeção conforme aqui. Porque na projeção conforme, a área se altera, mas o desenho não. O desenho se mantém. Olha aqui do lado a projeção não conforme. Vocês estão observando que está meio arrastado o desenho? Dá para ver a diferença. A projeção não conforme, o desenho ali dos continentes, dos estados, do país, eles não equivalem à realidade, eles estão meio ali perturbados. Na projeção conforme, o desenho dos continentes, dos países, dos municípios, são semelhantes ao que é na realidade. Mas a área não é. Tá? Aqui, por exemplo, nessa projeção conforme, né, dos Estados Unidos aqui, a área não tem proporcionalidade com a realidade. Né? Ou seja, não existe equivalência escalar. Você não pode falar aqui que 1 centímetro aqui nesse mapa equivale a 1000 quilômetros na realidade. Não dá para falar, porque o mapa de projeção conforme, o tamanho das áreas que estão desenhadas não tem correspondência com a realidade. O desenho dos municípios, dos estados, dos países, dos continentes são semelhantes à realidade, mas o tamanho não. E nós vamos ver isso, pessoal, na projeção de Mercator. É uma projeção cilíndrica, ou seja, um cilindro que envolve a Terra, e quando ele abre, ele copia os continentes. E aí, a projeção de Mercator é bem assim, o desenho dos continentes corresponde à realidade, mas a área não. Olha aqui a projeção de Mercator, né? Não, desculpe, a projeção cilíndrica. Eu vou falar já de Mercator, mas a projeção cilíndrica, ela vai ter paralelos e meridianos formando 90 graus, ela vai representar melhor as áreas equatoriais, como eu falei com vocês, áreas de baixas latitudes, e à medida que eu me afasto dessas áreas, as deformações começam a ocorrer. Tá? Um tipo de projeção comum dessa, muito comum, assim, que a gente estuda, é a projeção de Mercator. Olha como a projeção de Mercator, ela deforma o tamanho ali das áreas.
a Groenlândia é maior do que a América do Sul, né? E enquanto que isso, na verdade, não corresponde. E aí, pessoal, essa projeção de mercado, ela tem uma particularidade, porque ela foi criada, esse mapa ele foi criado durante a época das navegações. E durante a época das navegações, nós tínhamos as metrópoles europeias que dominavam o mundo, né? Então, o mercado, ele tinha uma intencionalidade de produzir o mapa dessa forma. Alguém sabe me dizer qual que é essa intencionalidade de mercado? Olhando para o mapa, assim, tem alguma coisa estranha no ar? Que tem um foco principal na Europa? Isso é um mapa eurocêntrico, né? Onde a projeção ali coloca a Europa no centro do mundo, né? A Europa, ela dominava outras áreas no planeta, e essa projeção, ela legitima essa dominação. Olha, a Europa está no centro do mundo, né? Existe um motivo, uma justificativa para colonizarmos, explorarmos, e levar a civilização para outras áreas do mundo. Então, esse mapa, ele corrobora com o contexto histórico lá da época, né? Então, ele coloca a Europa no centro do mundo, além disso, ele extrapola ali as áreas, né? As áreas que estão em altas latitudes, elas estão exageradas, né? Olha aqui, do lado, tem um esquema mostrando que os pontinhos pequenos, poucas deformações. Afastou desses pontinhos, aí as deformações começam a aumentar. E aí a deformação vai ser do tipo conforme. Olha, a América, a Groenlândia, a América do Norte, realmente tem esses desenhos, né? O desenho do contorno das fronteiras realmente corresponde a esses desenhos, mas a área não. Então, é uma projeção cilíndrica do tipo conforme. Além disso, esse mapa ele tem um contexto que é das grandes navegações e ele tinha uma mensagem a passar. Todo mapa, pessoal, tem uma informação a passar. Ele tem uma ideologia por detrás dele, só que muitas vezes ela não é explícita, né? Ela é implícita. No caso aqui é o eurocentrismo. E nós temos as deformações do tipo equivalentes, que é o contrário ali das projeções conformes, né? A projeção equivalente, o tamanho da área corresponde às áreas reais, ou seja, existe uma equivalência escalar com a realidade. Eu posso pegar um mapa do tipo equivalente e fazer uma escala. 1 centímetro no mapa equivale a 100 quilômetros na realidade. Existe uma equivalência diária. Mas o desenho dos continentes, dos estados, dos países, eles irão se deformar. E daí nós temos um exemplo aqui, ó, de projeção equivalente. Aqui nós temos a Espanha, aqui na projeção não equivalente, tá? Olha aqui o mapa da direita. Nós temos a Espanha, ela está localizada a 40 graus norte de latitude, e Camarões está localizada a 4 graus norte de latitude. Ou seja, existe uma boa distância entre elas, né? Além disso, nessa projeção não equivalente, a Espanha está maior do que Camarões, não é? Mas o desenho, o formato vai variar. A área da Espanha e de Camarões, agora pula aqui para a projeção equivalente. Projeção equivalente, o tamanho da área é uma correspondência com a realidade. Espanha e Camarões são quase
são do mesmo tamanho praticamente. Na verdade, esses dois países possuem ali extensões territoriais semelhantes. Uma área equivalente ao que realmente existe, mas o que está aqui alterando são os desenhos dos países e as áreas e as distâncias entre elas. Aqui na projeção equivalente, a Espanha e Camarões estão praticamente na mesma latitude, ou seja, o formato do continente, a posição, ela está deturpada, né? Então, na projeção equivalente, realmente tem essa vantagem de representar as áreas, mas a distância a distância e o desenho dos continentes não são bem representados, apresentam deformações. E uma projeção muito comum do tipo equivalente, pessoal, e muito famosa também, é a projeção de Peters. A projeção de Peters também é uma projeção cilíndrica, um cilindro que envolve a Terra, copia as informações, mas as deformações que o Peters adotou ali, preferiu adotar, são as deformações do tipo de forma dos continentes. E assim como a projeção de Mercator, a projeção de Peters também possui uma informação implícita. Né? Peters, ele... Oi? Pode falar. Pode deixar. A projeção aqui de Peters, pessoal, ele faz um contraponto à projeção de Mercator. Né? E daí, ó, a área realmente corresponde à realidade, mas o desenho não está estranho, não está meio esticado, assim. Ele quis fazer isso propositalmente, né? Porque ele criticava a projeção de Mercator, que colocava a Europa e os países desenvolvidos em destaque no mapa. E o Peters faz esse contraponto fazendo o quê? Esticando e trazendo para o centro da projeção os países subdesenvolvidos, os países ali chamados terceiro mundo, os países pobres, digamos assim, né? Então, ele dá um destaque para esses países menos desenvolvidos. Ele é um contraponto à projeção de mercado. A projeção de mercado é conforme, mantém a forma do desenho dos continentes, deturpa as áreas. Já a projeção de Peters, ela mantém a área, existe uma correspondência com a área real, mas o desenho dos continentes, dos países, eles são deturpados aí, eles não estão semelhantes ao que é de verdade. Projeção equidistante são projeções que apresentam deformações tanto em áreas quanto em formas. Um exemplo de projeção muito comum nesse tipo de deformação é a projeção azimutal ou projeção plana, é a mesma coisa, tá? São dois nomes dados para a mesma projeção. A projeção azimutal ou plana é quando o plano toca um ponto na Terra. Aí o esquema aqui da direita mostra que onde toca a Terra não vai ter deformações ou elas serão mínimas. Afastando desses pontos, as deformações começam a surgir. E essas deformações, elas acontecem tanto em área quanto em forma. Tá? As projeções azimutais, elas são muito utilizadas geopoliticamente, porque ela vai representar o que tiver no centro da projeção, é o que terá mais destaque, é o que terá um status maior na projeção. Então, ela é muito utilizada geopoliticamente para representar grandes potências,
como centro, como no centro da projeção, né? Sem deformações ali naquele centro. E ela é formada também ela é utilizada também pela ONU, né? A ONU possui a logomarca com a projeção azimutal. E, logicamente, né, toda projeção, todo mapa, ele tem uma intencionalidade. Ele não é de graça, né? Existe algo implícito ali. Alguém sabe me dizer o que essa logomarca da ONU ela representa? O que ela quer informar com isso? A União das Nações Unidas. Sim, mas pensa na projeção É uma azimutal. projeção plana. Oi? É uma projeção plana do planeta Terra. Isso é uma projeção plana, mas o que tem de diferencial na projeção plana? O centro da projeção é o que dá o status, né? Aquela importância daquilo que está no centro. O que está Então, no o centro seria América do Norte e a Euroásia? Na verdade, pessoal, teoricamente, lógico, né? O que está no centro da projeção aqui plana da logomarca da ONU é o Polo Norte. Lá no meizinho é o Polo Norte, que não tem nada lá, né? Ou seja, o que nenhuma nação está no centro. Nenhuma nação tem mais importância do que a outra. A ONU ela existe em função de tudo que está em volta desse centro, né? Ou seja, todos os países têm a mesma legitimidade, a mesma importância. Teoricamente, a gente sabe que, na prática, existem países dentro da ONU que têm maior poder, inclusive de veto, de influência, de armamentos, mas na teoria, lá nos sonhos, né? A projeção da ONU aqui, o uso dessa projeção plana pela ONU significa isso. No centro não tem nenhum país mais importante do que o outro, porque não tem ninguém no centro aqui. Não é os Estados Unidos, não é a Europa, não é o Japão. No centro não tem nada, ninguém tem maior importância que o outro. Tudo que está em volta é o que é mais importante, né? Então, a projeção plana, ela também é chamada de azimutal ou polar, também, viu? Vocês podem encontrar com esses 3 nomes, mas que é a mesma projeção. E a projeção cônica, aqui, só retomando aqui, a projeção plana azimutal polar, ela vai ser útil para representar áreas pontuais do planeta. Viu? Ela é muito utilizada para representar regiões polares. Tranquilo? Áreas pontuais do planeta. Nós vimos a projeção cilíndrica, projeção plana, que é áreas pontuais, e agora nós vamos ver a projeção cônica. Projeção cônica, pessoal, ela é um cone, né, que envolve a Terra. E naquele mesmo sentido, onde o cone encostar, as deformações serão minimizadas. Afastando dessas áreas, as deformações começam a aumentar. Pode ser em forma ou pode ser em área. A projeção cônica, ela é muito boa para representar áreas temperadas. Porque quando você coloca o cone no planeta, qual a área que vai tangenciar ali? Vai ser o Equador? Vai ser as áreas polares? Não, vai ser as áreas temperadas mesmo. Isso. Então, a projeção cônica, ela é excelente para representar áreas
temperadas. Só que ela tem uma limitação, né? Além dela deformar quando você se afasta dessas áreas tangenciais. Ela só consegue representar um hemisfério por vez. Eu posso representar as áreas temperadas do norte, eu coloco o cone dessa forma, eu posso pegar o cone e colocar assim, de baixo para cima. Eu vou representar as áreas temperadas do hemisfério sul. Beleza? Aqui na projeção cônica, os meridianos, né, eles partem ali de áreas polares e irradiam, né, se afastando. E os paralelos, e as latitudes, elas são paralelas entre si, são círculos concêntricos, né, que partem ali do polo norte e vai descendo. Vocês já viram esse desenho aqui em algum lugar? Não, nunca vi. Não, nunca viram? Eu não. É uma obra de arte. Eu também não. Esse desenho aqui, na verdade, é uma obra de arte. E ela se chama Me Dê um Norte, né? Na verdade, Me Dê um Sul. Né? Elas faz um contraponto à expressão Me Dê um Norte. Ela foi feita ali pelo artista uruguaio Joaquim Garcia Torres, no final do século XIX e no século XX. E essa representação aqui, pessoal, vai questionar, porque quando a gente fala assim, me dê um norte, utiliza uma expressão cartográfica, uma orientação cartográfica, mas de modo positivo, né? Quando você fala assim, me dá um norte, o que você quer dizer com isso? Me dá uma solução, me dá um caminho possível, me dá, né? Você está se referindo a algo positivo quando você fala, me dê um norte, né? E daí o norte está sendo expressado como tudo que há de referência, de padrão cultural, de exemplo a ser seguido, do que é bom, do que é o padrão. Enquanto que o sul, né, aí o artista ele faz justamente esse questionamento, né? Ele faz um contraponto aquilo que foi colocado como referência o norte, mas que poderia ser o sul, por exemplo. É só uma forma de representar. Quando a gente fala assim, o norte está na porção mais alta do mapa, é só uma forma de representar. Esse desenho mesmo que ele fez aqui, existe algum erro, assim, de referências espaciais? O que vocês acham? As linhas imaginárias, o hemisfério está localizado na área correta? Tem problemas? O equador posiciona. O equador está errado. O Equador e o Trópico de Capricórnio também. O Trópico de Capricórnio é mais embaixo. Seria mais para cima, no caso, né? Seria mais para cima. Para chegar mais perto graus. Mas tirando essas... ele colocou aqui, né? 34 graus, o Trópico de Capricórnio fica 23 graus. Mas tirando essas particularidades, ele representou a linha do Equador, ele representou o Trópico de Capricórnio, ele colocou o hemisfério de forma correta, aqui o sul está nessa direção realmente? Não, o sul é para baixo, ao contrário. Não. Tá certo que é o desenho do Brasil, né? Ao contrário. Ele simplesmente inverteu a América do Sul. Ele virou de cabeça para baixo, mas ele utilizou as referências cartográficas corretamente. À medida que você caminha ali, para o Uruguai, Argentina, naquela direção é sul. Só que o padrão não é esse. Né? O padrão não é esse.
aí o autor ele quis questionar justamente essa forma de representação, onde coloca o norte como referência, com aquilo que é positivo, enquanto o sul não fica nessa posição positiva. E essa representação aqui, pessoal, tem muito a ver também com aquilo que Mercator fez, né? O Mercator, ele quis passar uma mensagem, não é? Nós não falamos isso? Ele quis passar uma mensagem. Ele utilizou lá suas deformações para passar a sua mensagem. Aqui, o autor uruguaio fez a mesma coisa. Ele utilizou de variações, de deformações aqui, ele inverteu situações para passar uma mensagem, né? Lá no AVA, tem um exercício, né, pedindo para você explicar o que o artista quis expressar com essa obra, e se você consegue relacionar ali a projeção de Mercator, porque o que o autor fez aqui nada mais é do que o Mercator fez. O Mercator queria fazer o quê? Dar evidência, dar importância, dar legitimidade a tudo que está no norte, inclusive colocando a Europa no centro. Aqui, o autor coloca o que no centro da projeção? América do Sul. Além disso, ele coloca como no alto da projeção, não o norte, mas o sul. Para ele colocar o sul, ele inverte a imagem. Mas a intencionalidade dessa obra de arte é a mesma, né? Vocês vão responder lá para mim, utilizando suas palavras, comparando isso daí com a projeção de mercado, o que o autor aqui quis falar, o que mercado quis representar também, beleza? E, por fim, pessoal, vamos aqui estudar, vamos fazer uns exercícios também daqui a pouco. E, por fim, nós vamos estudar aqui os mapas do tipo anamorfose. Vocês já viram esse tipo de mapa aqui? Sim. Tá? Sim. Esse tipo de mapa, pessoal, ele se chama anamorfose. A anamorfose, ela não tem fidelidade com a área, ela não tem fidelidade com a forma dos continentes, países, estados. A única fidelidade que ela tem é com o fenômeno que ela quer representar. Então, não tem escala, né? Porque o mapa, ele sempre vai querer passar uma informação. A intenção dele é passar uma informação. Então, ele vai ser fidedigno à mensagem que ele quer passar, que é o título, né, do mapa. Mas muitas vezes, nas provas, né, que vocês fazem aí pela vida, eles te dão um mapa anamorfose e pergunta para você qual que é o título desse mapa. Aqui, por exemplo, nós temos um mapa com dimensões proporcionais ao tamanho da população. O mapa anamorfose ele vai fazer o seguinte, onde que tem mais população, ele vai inflar. Onde tem menos população, ele vai secar, né? Ele vai... Então, esse mapa ele é como se fosse um gráfico em forma de um mapa. Mais ou menos, ele representa, né, as áreas do planeta, porque o gráfico não representa áreas, né? O mapa vai representar áreas, só que ele traz a informação do gráfico para as áreas do planeta, aumentando essas áreas ou diminuindo essas áreas. Esse mapa não está errado, ele não tem escala, ele apresenta deformações, mas ele não está errado, porque a proposta desse tipo de mapa é justamente isso, colocar em evidência o fenômeno que ele está se propondo. Aqui, no caso, é a proporção da população. Nós sabemos que a Índia e a China são os países mais populosos do mundo. Então, ele vai aumentar. A Índia, gente,
não é desse tamanho. Aqui a Índia se apresenta maior do que o Brasil, maior, inclusive, que a África. A Índia é menor do que o Brasil. Mas o que ele está querendo representar aqui? É a área real? Não, ele está querendo representar o tamanho da população de cada país. E daí ele vai inflar essas áreas. Aqui, um outro mapa também de renda per capita. Renda per capita significa o quê? O PIB dividido pelo total da população. Então, nós temos tudo que é produzido de riqueza por um país ao longo de um ano, né, a agricultura, a indústria, o comércio, ao longo de um ano, você soma tudo de lucro que os setores da economia geraram. Você pega esse lucro e divide pela população total do país. Aqui, onde tiver maior, significa que há mais riqueza, porque produziu mais riqueza. Então, olha os Estados Unidos, olha os países da Europa Ocidental, tá? Porque olha os países da Europa Oriental. Eles estão pequenos, né? Eles estão pequenos. Porque como nós vimos, não sei se a Joyce Caramelo comentou isso com vocês, a Europa, ela, durante a Guerra Fria, ela foi dividida em porção oriental e ocidental. A porção ocidental adotou o capitalismo e a oriental o socialismo. E o socialismo não objetiva o lucro. Então, isso, embora a Guerra Fria já tenha acabado desde 1991, ainda hoje, né, sofre os reflexos dessa menor economia, né, menor desenvolvimento econômico. A Europa Ocidental está inflada, enquanto que a Europa Ocidental está murchinha. Isso aqui pode ser uma pergunta de prova, né? Por que a Europa possui essa diversidade de renda per capita? Por causa desse contexto histórico da Guerra Fria. Olha os países aqui do hemisfério sul, pessoal. Principalmente os países aqui africanos e da América Latina. Estão bem restritos, né? Porque a renda, a riqueza gerada é menor em relação aos países do norte. Legal esse mapa, hein? Posso até cobrar em regionalização, comparando aqui a riqueza produzida nos hemisférios. Esse mapa mundi aqui eu não coloquei título. Mas o que vocês acham que pode ser esse mapa? Dá uma analisada aí. Alguém tem alguma sugestão? Armamento militar? A Arábia Saudita tem maiores armamentos do que os Estados Unidos, será? Inclusive maior do que a Rússia? Pobreza? Não, porque os países africanos, Nigéria, Angola... Pode ser pobreza também, porque os Estados Unidos está muito em destaque. O Canadá está pequeno, o Canadá, acho que é a sexta maior economia do mundo. Petróleo? Isso, petróleo. A Arábia Saudita possui a maior reserva de petróleo do mundo. Aqui é produção de petróleo, tá? Porque a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo, só que ela não explora. Então, aqui é produção, não reserva. Brasil, Arábia Saudita, Nigéria também. Nigéria possui muita produção, inclusive as reservas de petróleo da Nigéria são maiores do que as reservas do Brasil.
o Iraque, Irã, Kuwait, países ali do Golfo. Então, esses países do Oriente Médio que estão destacados, não é? Iraque, Kuwait, Irã, Emirados Árabes, e outros países também, mas se você olhar assim, sem ler esses países, o que está mais assim inflado no mapa é essa região do Oriente Médio. No Oriente Médio a gente tem petróleo. Olha aqui, gastos com saúde. Países do hemisfério norte, né? Com maiores PIBs, destinarão seus recursos, né? Muito mais para a saúde do que os países do hemisfério sul. Já olha as mortes por fome, né? Os países do hemisfério sul, né, vão inflar. Esse fenômeno vai ser maior nos países pobres do que nos países desenvolvidos. E lá no hemisfério norte, a Europa ficou minúscula, né? Estados Unidos e Canadá ficou muito pequeno. E a África e a Ásia são os maiores continentes ali com esse fenômeno. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Sobre a projeção de mercado, podemos afirmar. Lembra a projeção de mercado, né? Mercado, grandes navegações, eurocentrismo, né? Deformação de quê mesmo? Área ou forma? Lembra da... Isso, área. Lembra da Groenlândia? A Groenlândia está maior do que a América do Sul. Enfim. Letra A. Trata-se de uma projeção cilíndrica, verdade, caracterizadas por ser do tipo equivalente. É equivalente? Não. É falsa. Não, é falsa. Porque a projeção de mercado, ela é conforme. Ela mantém ali o desenho dos continentes, mas altera as áreas. Letra B. Trata-se de uma projeção cilíndrica, caracterizada por ser do tipo conforme, verdade, né? Mantém a forma das áreas dos continentes e altera a proporção das áreas representadas. É essa. Verdade, não é? Uhum. Altera a proporção das áreas. Groenlândia está enorme. Os países ali da Europa ao norte estão enormes, então está alterando as áreas. Então, a resposta é a letra B. Então, aqui vai falar que é cilíndrica, mas ela não é equidistante, ela também não é cônica e nem equivalente, né? Aqui, é para fazer ligar os pontos. Liga os pontos aí para mim. Projeção de mercado e projeção de Peters. Mantém a forma dos continentes. Mercado ou Peters? Mercado. Mercado. As regiões polares aparecem muito exageradas. Mercado ou Peters? Mercado. Mercado. Dá destaque ao mundo subdesenvolvido. Mercado ou Peters? Peters. Peters, né? O Peters fez, inclusive, a projeção a contrapor o mercado, que queria evidenciar os países, a Europa, né? Então, ele colocou os países desenvolvidos no centro da projeção, dando destaque para eles. É excelente para navegação. Mercado ou Peters? Mercado. Mercado. Inclusive, ele foi utilizado durante as grandes navegações, século XV e XVI. Aqui, outra questão. Qual que é a correta? Vamos ver aqui. Na eurocêntrica projeção de mercado, os paralelos e meridianos formam ângulos retos, o que permitiu traçar rotas de navegação em linhas retas que auxiliam os grandes descobridores a incorporar novas terras. Verdade ou falso? O de mercado servir para navegação?
Verdade. Paralelos e meridianos formam ângulos retos, ou seja, de 90 graus? Aham. Verdade, né? Por isso que auxiliava a navegação, para eles descobrirem e incorporarem novas terras. A 2, a projeção de Peters reproduz bem o tamanho e o formato das áreas situadas nas zonas intertropicais, porém exagera na representação dos continentes situados nas áreas temperadas e polares. Falso. Falso, porque ele vai exagerar o quê? Nas áreas intertropicais e manter... Nos países ali, né, subdesenvolvidos, ele vai exagerar. Tanto a projeção de Mercator quanto a projeção de Peters são cilíndricas, ou seja, caracterizam por representar os paralelos e meridianos em ângulos retos. Verdade ou falso? Verdade. Verdade. Todos os dois têm a quadrícula aqui, né? Com paralelos e meridianos. A letra D. A letra D, né? A 1 e a 3. E essa daqui? Qual que é? A projeção 1 e a projeção 2, né? Azimutal, cônica, polar e cônica, azimutal e plana. Eu acho que é a letra A, certo? Tô errado. E aí? Eu acho. Acho que é D. É letra D, cilíndrica e cônica. Que azimutal e polar é a mesma coisa, então não dá para ser nem A e nem D. Isso. A letra D, certo? É a letra D, certo? A cilíndrica, porque os meridianos e paralelos formam ângulos de 90 graus. Então, é cilíndrica. E a projeção cônica, nós temos os meridianos irradiando de um ponto, né? E formando círculos concêntricos. Então, pessoal, então nós vamos ficar por aqui. Conseguimos, né? Ver a matéria toda. A partir dessa semana, o Matos e a Major Caramelo vai passar um outro material que eu fiz para vocês também, sobre os conceitos da geografia. Se tiverem dúvidas sobre esse conteúdo ainda, vocês podem me chamar no balãozinho ou no fórum também. Respondam a questão do fórum, a gente tem um tempinho ainda de aula, né? Então, vocês podem utilizar esse tempo para fazer o exercício do fórum sobre aquela obra de arte lá. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Eu não tenho. Então, pessoal, nós vamos... Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Que bom. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Por hoje é só. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E fiquem bem, seguros, né? Beijo para vocês. Tchau. Tchau, professora. Tchauzinho. Tchau, professora, obrigada. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora, obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau.